Santo Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. Santo Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo de número 15. Capítulo de número 15. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que grande é essa responsabilidade, mas Deus usou o profeta Ageu e chegou até ali e disse: olha, entrega tudo, fala tudo, se sinta à vontade, pule, pregue, corra na igreja, glória a Deus. Então aí, irmão, me animei, né? Eu fiquei animado com essas palavras. Então a gente já vem aqui botando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e vamos embora em nome de Jesus. Aleluia. Santo Evangelho segundo escreveu João. Perdão. Santo Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos. Santo Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Capítulo 15. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. E logo ao amanhecer, os principados dos sacerdotes, os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, amarraram Jesus e levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. E os principados dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilato interrogou outra vez, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas testifica contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Versículo 14, vamos ler. Mas Pilato lhe disse: mas que mal fez ele? E cada vez clamavam mais: crucificam. Amém? Queridos e amados irmãos, quero pregar nesta noite subordinado ao tema o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, ele é tão especial que aproximadamente 1000 anos antes do seu nascimento, já se falava do seu sofrimento, da sua honra, da sua glória e do seu poder. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías profetizou que o Messias seria descendente da linhagem real e muitos o rejeitariam. O Filho de Deus é a segunda pessoa da Trindade Santíssima, que ensinou amor aos homens e venceu a morte na cruz do Calvário. Este homem chamado Jesus, ele está presente aqui nesta noite. Este homem chamado Jesus, ele está na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele foi morto, mas ressuscitou e está vivo. Aleluia. Um certo dia, Pedro, Tiago e João Jesus convidou os três para ir à hora da oração. E ele convida Pedro, Tiago e João e diz: vamos comigo ali. E Jesus vai até o lugar da oração, no Getsêmani. E quando Jesus está orando, os discípulos que foram com ele, em vez de vigiar, em vez de orar, estavam dormindo. Jesus, por 2 vezes consecutivas, foi ao encontro dos discípulos, e ao chegar lá, eles estavam dormindo. Aleluia, glória a Deus. Jesus volta para orar.
E quando ele vai novamente, ele diz: é chegado a hora que o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores. E quando Jesus se despede ali dos discípulos, já estavam procurando ele para começar um processo de sofrimento na vida de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que quando os discípulos estavam reunidos ali, os soldados também, mas estavam procurando aquele o qual o traidor daria um beijo como sinal a quem eles procuravam. E a Bíblia diz que quando Jesus acaba de falar com os 3 discípulos, ele vai ao encontro dos outros discípulos. E a Bíblia diz que quando ele vai se aproximando, chega o traidor, beija no seu rosto e dá aos soldados a identificação de quem eles estavam procurando. Jesus agora ali é pego pelo soldado, cuspiram no seu rosto, humilharam ele ali diante de todos. Jesus começa agora um processo de sofrimento na vida do nosso Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que bateram nele, cuspiram nele, açoitaram ele e levaram Jesus até o governador Pilatos. E ao chegar diante do governador, começaram o julgamento com Jesus, dizendo o que ele teria feito. Só que naquela prisão estava um preso, cujo nome dele era Barrabás. E a Bíblia diz que, como era época de festa, costumava soltar um preso e crucificar o outro. E naquele momento que Jesus estava ali, Barrabás estava preso lá dentro, no calabouço. Eles pegaram Barrabás. Pilatos lava a mão pelo sangue inocente e coloca agora Jesus e Barrabás. A escolha foi feita. O mesmo povo que viu milagres de prodígio acontecer, começa agora a apontar e dizer: crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. O julgamento aconteceu e o escolhido para ser crucificado foi Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Pilatos agora, após ter feito a escolha, como era a época de festa, fazer essa escolha, Jesus foi o escolhido para ser crucificado. A Bíblia relata que quando, após a escolha, levaram Jesus para a sala do palácio, e começou na sala do palácio o segundo processo de sofrimento. Diga comigo, igreja, o segundo. Diga assim, o segundo processo de sofrimento. Colocaram Jesus no palácio, colocaram sobre ele uma coroa, bateram com a coroa, bateram com a cana, naquela coroa de espinho. A Bíblia vai nos dizer que ele estava ali sofrendo, sendo açoitado, sendo humilhado, para nos dar liberdade, de hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Por isso que pregam na praça. Aleluia, glória a Deus. Ei, Jesus ressuscitou e está vivo. Quem crê que ele está vivo? Quem crê? Jesus agora passa pelo processo de sofrimento lá naquele palácio. Coloca sobre ele uma coroa, bate com a cana, e agora pega Jesus e manda ele carregar a cruz até o Gólgota. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você pode passar por qualquer momento difícil da sua vida,
mas sempre vai aparecer alguém para te ajudar. Deixa eu repetir para os irmãos entenderem. Você pode passar por qualquer momento difícil da sua vida, mas vai aparecer alguém que vai te ajudar. Jesus leva a cruz até o Gólgota. Mas o que eu acho interessante no texto é que ele carrega uma cruz pesada e que ele começa a ser açoitado pelas ruas daquela cidade. E quando chega no meio do caminho, o que eu acho interessante é que quem estava no campo não tinha nada a ver com aquilo. É quem estava cuidando no campo não tinha nada a ver com aquela crucificação. Mas a Bíblia diz que o sirineu vinha do campo. Os soldados pegaram o sirineu e disse: olha, ajuda ele a carregar esta cruz até o Gólgota. O sirineu pega a cruz, coloca sobre as costas dele e ajuda Jesus a chegar num ponto final, na cruz do Calvário, num Calvário para ser crucificado. A Bíblia diz que o sirineu começa a levar aquela cruz que estava pesada até o Gólgota. E quando chega lá, o que eu acho interessante, após chegar lá, o sirineu solta a cruz, corre, porque não tinha nada a ver com aquilo. A cruz ficou, Jesus ficou, e agora começa o terceiro processo de sofrimento na vida de Jesus. Jesus é crucificado ali, Jesus é humilhado ali, e eles levantam a cruz para certificar que Jesus estava morto. Lançaram sobre o seu corpo uma lança, perfurando o seu corpo. Só que Jesus já estava morto ali. Aleluia. Porque ele olhou para o céu e disse: Pai, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Perdoa, porque ele não sabe o que faz. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles certificaram que Jesus estava morto, eles agora aí começa a trovejar, começa a abalar as estruturas, começa aquele grande terremoto, e agora eles passam a acreditar e dizer: realmente, esse era diferente, esse era filho de Deus. A Bíblia relata que pegaram um lençol, amarraram. Quem pegou um lençol? José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? José de Arimateia era senador honrado da época. Ele foi ousadamente até o governador Pilatos e disse: eu quero o corpo de Jesus. Foi ousadamente e disse: Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Pilatos libera o corpo. José de Arimateia, junto com aquele povo ali, enrola Jesus no lençol, desce ele da cruz. Aleluia. Jesus é tirado da cruz e é levado até o sepulcro, aonde José de Arimateia já tinha preparado. Lá, após chegar naquele local, a Bíblia diz que colocaram uma pedra. Diga comigo: colocaram uma pedra. Diga: uma pedra. Aleluia. Após colocar aquela pedra ali, aleluia, uma pedra pesada, deitaram Jesus ali. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus ficou naquele sepulcro, preso diante daquela pedra. Aleluia. Quem crê que Deus tira a pedra? Quem crê? Deus está tirando a pedra. Aleluia. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Aleluia. Aquelas mulheres, Maria Madalena, compraram o aroma para colocar no corpo de Cristo. Aleluia. E após comprar o aroma para levar até o sepulcro, uma dizia para a outra: quem vai tirar a pedra?
A pedra é pesada, quem tira a pedra? E uma dizia: ninguém vai conseguir tirar a pedra está pesada, aleluia. Mas quando elas chegaram lá, a pedra já estava tirada. Deus é Deus que provê tudo. E elas entram no sepulcro. E quando elas chegam no sepulcro, que a pedra já estava tirada, está sentado um jovem, vestido de branco, e olhou para ela e disse: ei, quem você procura? Não está aqui, ele ressuscitou. Quem crê que Jesus ressuscitou? Quem crê? Quem crê que Jesus está vivo? Diga para o seu irmão: Jesus está vivo. Aleluia, glória a Deus. E elas saíram dali e ficaram espantadas no que viram e no que ouviu. E a Bíblia diz, irmãos, que ela sai correndo. Após sair correndo, aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz que o jovem que estava ali sentado tinha dito para ela: ei, ele não está aqui, ele está vivo. Jesus ressuscitou. Quem crê que Jesus ressuscitou? Quem crê, você que está em casa, que Jesus está vivo? Quem crê? Então, se você crê que ele está vivo, então acredite que tudo pode acontecer, que o milagre pode ser realizado, que a porta pode ser aberta. Por isso que Jesus está vivo. Aleluia, glória a Deus. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai agora ao encontro dos seus discípulos. E o que eu acho interessante é que os discípulos aqui começaram a conversar um com os outros. Alguns até chegaram a chorar, porque tomaram conhecimento que Jesus estava morto. E eles começaram a dizer um para o outro: e o que vai ser da gente agora? Ele está morto. Jesus nos deixou, ele está morto. Mas quem Jesus se apresentou primeiro? Maria Madalena, o qual ele expulsou 7 espíritos. Ele se apresenta para ela e diz: olha, vai dizer a eles que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Diz a ela. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não faz decepção de pessoas. Jesus não faz decepção de pessoa, porque se ele fizesse decepção de pessoa, ele não se apresentava para Maria Madalena, ele se apresentava para os outros discípulos. Mas a Bíblia diz que ele se apresentou primeiro para ela. Jesus está vivo. E a Bíblia diz que ela chegou até os discípulos e disseram: ei, ele está vivo. Deixa eu repetir para os irmãos entenderem. Era uma mulher que ninguém dava nada por ela, ninguém acreditava nela. Mas ela disse: ei, ele está vivo. Eu falei com ele, ele falou comigo, ele está vivo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Não perca as esperanças. Jesus está vivo. E quando ela termina de falar, a Bíblia diz que os discípulos ali ficaram olhando para ela. E ela dizendo: ele está vivo. Tem muitas pessoas que não acreditam no teu chamado, tem muitas pessoas que não acreditam em você. Mas saiba que Jesus te chamou, Jesus te escolheu,
desde o ventre da sua mãe. Por isso que hoje você está aqui nesta noite, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória. Ele é Deus para fazer, Ele é Deus para abrir porta, Ele é Deus para operar o milagre, Ele é Deus para tudo Ele fazer. E quando aqueles homens que ali estavam, aleluia, um olhou para o outro e disse: o que é que essa mulher está dizendo aí? Aí um dizia: ela está dizendo que ele está vivo. Mas tem pessoas que às vezes olham para você e não acreditam em você, não acreditam no teu chamado, não acreditam que você é capaz de vencer, e vem trazer palavras negativas, não vai trazer palavras positivas e dizer: ei, meu irmão, erga a cabeça, Deus é contigo, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te escolheu. Mas aquela mulher falou, o recado foi dado. Quando ninguém acredita em você, Jesus aparece. Quem crê? Quando ninguém acredita em você, Jesus aparece. Enquanto um dizia: eu não acredito nela, o que é que ela está dizendo? Eu não acredito nela. Aí Jesus aparece e mostra para eles que Ele ressuscitou. Creia somente, irmão, nos seus projetos, nos seus planos, que você colocou diante de Deus. Creia, vai se realizar. Precisa você acreditar naquilo que Deus te chamou, que Deus te escolheu. Porque o Jesus que nós servimos, Ele é vivo. Nós não servimos um Jesus morto. Ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida e vida com abundância. Quem crê? Quem crê que Jesus está falando? Quem crê? Para você que está do outro lado aí, creia, Jesus está vivo, Ele ressuscitou e quer salvar a sua família, quer salvar os teus, aleluia. Jesus quer te salvar, quer te libertar das drogas, quer te libertar do álcool. Deus quer te fazer uma nova criatura e passar por esta porta deste templo, glorificando, exaltando, dizendo que Ele é grande e maravilhoso na nossa vida. Vai dar tudo certo. Alguém às vezes traz uma palavra para você negativa, mas você erga a cabeça e diz: não, vai dar tudo certo. Quem crê que vai dar tudo certo? Grupo, prepara o primeiro louvor aí, por favor, o grupo. Esse grupo aí de Senhor, o primeiro louvor que vocês louvaram. Louva aí em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Aleluia. Jesus é bom e maravilhoso em nossas vidas. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Ele como Salvador. Se você está aqui nesta noite, nesta igreja, e não deu o primeiro passo para Jesus, dê o primeiro passo para Ele, que Ele quer te salvar, Ele quer restaurar a sua vida. Para você que está em casa, se você não aceitou Jesus, aceite Ele agora. Toma a decisão para esse Jesus maravilhoso que nós servimos. A luta vem, a prova vem, mas nós estamos de pé, glorificando e exaltando o nome dEle. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos louvar este louvor com este grupo, por missão do pastor Arnaldo. Aleluia. Vamos louvar este louvor, e você vai sentir a presença de Deus cada vez mais no seu coração. Cadê a primeira alma para Jesus nesta noite? Para você que está em